Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Bom dia! Sextou, né, pessoal? Mais uma sexta-feira por aqui, mais uma semana juntos. Desejo uma sexta-feira produtiva, maravilhosa e, como sempre, desejo igualmente um final de semana verdadeiramente abençoado para você e para todos aí da sua família. Dito isso, vamos aqui às nossas atualizações do dia. Hoje eu vou falar sobre como foi a votação da PEC emergencial, que estabelece a previsão legal para que o auxílio emergencial seja pago em uma nova rodada esse ano. 2. Afinal, qual será o caminho agora até chegar ao auxílio, até que o auxílio seja finalmente pago? E 3, vamos ver aí o depoimento dado pelo senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, sobre as possibilidades de o Congresso aumentar o valor de R$ 250 que serão propostos pelo governo, assim como aconteceu no ano passado, em que o Congresso terminou aumentando o valor do auxílio. Vamos lá, então vamos, mas antes de começar aqui, aproveito para te convidar, como sempre faço, para que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe estas informações. Vamos então direto ao que interessa e vamos começar falando sobre o auxílio emergencial. Ontem foi um dia muito importante rumo ao pagamento de uma nova rodada do auxílio emergencial. A PEC emergencial, que traz a disposição legal para que o benefício seja pago, foi finalmente votada em segundo turno no Senado Federal e aprovada finalmente pela maioria dos senadores. Após a votação, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, falou sobre a aprovação. Vamos ouvir aí o que ele disse. Olha só. Bom, boa tarde a todos. Encerramos agora uma sessão importante do Senado Federal, em que apreciamos, deliberamos, votamos e aprovamos a proposta de emenda à Constituição número 186 de 2019, que é a PEC emergencial, que estabeleceu o protocolo fiscal necessário para a implantação do auxílio emergencial no Brasil. Foi uma votação de 2 turnos, aprovamos o primeiro turno ontem, o segundo turno hoje, foram rejeitados os destaques, manteve-se, portanto, o parecer do relator Márcio Bittar, a quem parabenizo pela condução do trabalho, pela capacidade de diálogo e de negociação política, contemporizando as diversas frentes de interesse em relação a essa PEC emergencial. O fato é que aquilo que nós nos comprometemos, desde o início da nossa gestão como presidente do Senado, de pautar a PEC emergencial e aprová-la como uma condição de um protocolo fiscal necessário para o auxílio emergencial, foi cumprida pelo Senado. Agora a PEC se dirige à Câmara dos Deputados para a sua apreciação. O segundo ponto importante também dessa semana foi a aprovação do projeto de lei 534 de 2021, que estabelece a autorização para a União, Estados, Municípios e Distrito Federal assumirem os riscos inerentes à contratação de vacina, sobretudo quanto aos efeitos adversos da aplicação dessas vacinas. Era uma condição importante, um marco legislativo importante para se dar segurança jurídica à União para contratar com indústrias como Pfizer e Janssen. Já recebemos a notícia ontem do avanço das negociações do governo federal com esses 2 laboratórios. Quero crer muito fruto desse marco legislativo que aguardamos a sanção do presidente da República. Então, 2 pontos que são pontos absolutamente prioritários no Brasil, que é o da vacina e o do auxílio emergencial. Houve um avanço muito considerável por parte do Congresso Nacional, incluo evidentemente também Senado e Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados também com seu papel importante, além da agilização e da aceleração que nós estamos fazendo na aprovação das medidas provisórias, que também aprovamos na data de ontem, chegou da Câmara dos Deputados e imediatamente pautamos a medida provisória 1004, também referente ao enfrentamento da vacina. Hoje à tarde, às 16 horas, nós receberemos a visita de autoridades, inclusive do diretor da Anvisa, para que possa dar o depoimento a respeito do andamento dos processos de autorização e registro das vacinas no Brasil. Um requerimento da senadora Rose de Freitas, já aprovado no plenário, e que nós vamos cumprir também nessa audiência de 16 horas do Senado Federal. Como é uma proposta de emenda constitucional, agora a PEC vai seguir para a Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, disse que iria dar celeridade máxima à tramitação da PEC emergencial lá na Câmara dos Deputados, para que o auxílio emergencial seja pago o mais rapidamente possível. Vamos ouvir o pronunciamento feito pelo deputado Arthur Lira. Olha só.
Conforme conversa com os líderes, nós não temos unanimidade, mas temos uma maioria bastante significativa para a urgência do tema do auxílio. Quanto mais rápido nós votarmos e apreciarmos, lógico, com todas as opiniões que possam ser divergentes com relação a como vem o texto na questão do mérito, é importante que nós saibamos que ainda quando as comissões não estão instaladas, a gente possa abreviar o ritmo dessa PEC, que tem importantes posições aí do Pacto Federativo, da questão da PEC emergencial e que vai oportunizar o governo ter a sinalização para agora em março ainda pagar o auxílio emergencial, que é muito importante nesse momento. Vai ser para a semana que vem ou não? Para a semana que vem não é justo que a PEC saia hoje do Senado e a Câmara tenha que votá-la hoje ou amanhã sem discutir, não é? O Senado levou um tempo maior e os deputados e deputadas tendo conhecimento do texto, pelo menos dá para as lideranças e os partidos se posicionarem com relação ao mérito a partir da terça-feira, que é o que eu penso, sugeri aqui no Colégio de Líderes, todo dia para discussão e talvez a votação da admissibilidade e primeiro e segundo turno na quarta-feira numa possibilidade mínima de acordo do plenário. A previsão, como vocês ouviram aí, é que a PEC seja votada na Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira. Depois da aprovação, o governo editará uma medida provisória para liberar o pagamento do benefício. Em entrevista coletiva, Rodrigo Pacheco falou quando essa MP deve chegar ao Congresso Nacional. Ainda não há essa definição. Nós tivemos realmente uma reunião com o ministro Ramos ontem, com o presidente Arthur Lira, justamente para discutir os termos dessa proposta de emenda à Constituição. Isso agora já está superado, prevaleceu o texto do senador Márcio Bittar. Agora, de fato, aguardamos tanto a aprovação da PEC pela Câmara dos Deputados, quanto a apresentação por parte do governo do auxílio emergencial que tanto almejamos. No dia de ontem, parte da imprensa noticiou que há uma articulação dentro do governo junto aos deputados para que, quando sair essa medida provisória, ela não seja pautada para discussão e votação no plenário da Casa. Vocês devem se lembrar que vivenciamos uma situação muito parecida no ano passado, quando foi editada a MP prorrogando o auxílio emergencial por até 4 meses em prestações ali de R$300 após o pagamento das 5 parcelas de 600. Na época, nós tivemos uma grande mobilização popular das pessoas pedindo para que o deputado Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara dos Deputados naquela época, pautasse a MP 1000. Vocês lembram? Pois é, uma medida provisória, assim que é editada, já produz efeitos imediatamente, mas precisa ser apreciada pelo Congresso para que se torne uma lei caso seja aprovada. A questão é que existe um prazo para que isso aconteça. Esse prazo é de 120 dias. Isso significa que os parlamentares têm 120 dias após a edição de uma medida provisória pelo governo para analisar a MP e alterar algum ponto, ou até mesmo rejeitar essa MP. Se ela não for pautada e votada dentro desse prazo, ela perde a sua validade. É quando dizemos que a MP caducou, né? Então, se essa MP do novo auxílio não passar pela apreciação dos deputados e senadores, ela não corre o risco de ser alterada. O medo do governo, nesse caso, e é por isso, inclusive, que ele tenta articular para que essa MP não seja colocada em pauta, né? É que, de fato, os parlamentares venham a aumentar, a mexer no valor do auxílio. Esse ano, a proposta do governo é pagar 4 parcelas de R$250, mas haverá uma diferença em relação ao ano passado, e que está sendo amplamente divulgado pela grande mídia. Mas é muito importante ressaltar que estas informações em relação aos valores ainda não são oficiais, ok? Está sendo divulgado que, diferentemente de 2020, quando as mães chefes de família receberam ali o dobro do valor, 2 cotas, dessa vez a proposta é pagar para as mães chefes de família o equivalente a uma cota e meia, ou seja, R$375. Além disso, as pessoas que moram sozinhas, ok? Devem receber um valor de auxílio reduzido, aí no valor de R$150. Durante uma coletiva no Congresso ontem, os jornalistas perguntaram para o senador Rodrigo Pacheco se o governo tinha solicitado que a MP não fosse pautada. Vamos ouvir aí o que o senador
respondeu. Olha só. O presidente Arthur Lira tem imprimido muita velocidade nessas questões relativamente ao enfrentamento da pandemia. O presidente Arthur Lira tem esse compromisso, inclusive revelou isso com a aprovação muito rápida do projeto de lei 534 de 2021. Então agradeço à Câmara dos Deputados, o presidente Arthur Lira, o relator, deputado Igor Timo, pela aprovação do projeto. E agora a PEC emergencial, também o presidente Arthur Lira participou inclusive desse processo todo aqui no Senado, de construção e de amadurecimento do seu texto, e certamente é uma providência prioritária da Câmara dos Deputados. Ele também comentou sobre a possibilidade desse valor ser aumentado. Vamos ouvir. Essa é uma definição que precisa ser feita. Houve então um limite de até 44 bilhões de reais para esta finalidade do auxílio emergencial, e agora é de se conceber quanto mais pessoas podem ser alcançadas por isso. Mas uma vez aprovada a PEC do auxílio emergencial, a PEC emergencial que viabiliza o auxílio emergencial, nós temos agora que começar a discutir de maneira muito firme e segura a possibilidade da perenização de um programa social no Brasil, de renda mínima, de renda cidadã, que possa dar dignidade a essa camada social que precisará desse alento do Estado até que nós possamos ter uma recuperação plena da economia para gerar emprego. Mais importante é a geração de emprego e de trabalho para as pessoas, porque ninguém quer a favor do Estado. As pessoas querem ter a sua própria capacidade de trabalho e viver da sua força de trabalho. Mas evidentemente que há uma camada que precisa ser assistida, nós temos plena compreensão disso e teremos por parte do Congresso Nacional todo o envidamento de esforços para poder dar a essas pessoas uma renda mínima cidadã para que possa ter no Brasil justiça social. Essa é uma indefinição ainda quanto aos parâmetros de valor e de número de pessoas alcançadas, mas o governo federal certamente já está trabalhando nisso e, obviamente, nós seremos colaborativos para ter uma construção que seja a melhor possível, que alcance o máximo de pessoas possível para esse auxílio emergencial. É importante destacar que o senador Rodrigo Pacheco não excluiu a possibilidade de o Congresso alterar o valor proposto pelo governo. Veja o que ele disse quando questionado sobre isso. Dentro da responsabilidade fiscal, das limitações agora impostas pela PEC, obviamente o objetivo do Congresso Nacional é sempre ter o valor mais digno possível para as pessoas. Nós, no ano passado, aprovamos um valor de R$600, depois foi continuado com R$300, em razão do momento de ápice da pandemia. Vivemos ainda um momento de ápice da pandemia. Obviamente que nosso desejo era poder assistir o maior número de pessoas com o maior valor possível, mas nós temos as limitações fiscais, temos que encarar essas limitações fiscais e vamos buscar fazer algo muito equilibrado para assistir o maior número de pessoas possível no Brasil. Muito obrigado. Dentre as limitações citadas pelo senador Rodrigo Pacheco está o teto do valor imposto pela PEC para pagamento do benefício. A PEC emergencial estabeleceu aí que o governo, ou estabelece que o governo poderá gastar até 44 bilhões de reais em auxílio emergencial fora do teto de gastos. Esse valor não significa quanto custará o novo auxílio emergencial, mas o valor máximo que o governo poderá gastar com o seu pagamento durante esse ano. Bem, então era isso que eu tinha para compartilhar com você nesta manhã de sexta-feira. Vamos seguir acompanhando tudo por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui em nosso canal e, claro, de compartilhar estas informações. Para esse vídeo era isso. Desejo uma excelente e produtiva sexta-feira e, mais uma vez, um final de semana verdadeiramente abençoado. E, claro, como nunca me canso de repetir, lembre-se sempre, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente final de semana.